Professor Jacques, nos conte sobre a sua formação. O senhor foi aluno aqui na FOP do mestrado e doutorado nos anos 90, né? Como era a FOP na sua época de aluno? Décio, primeiramente é um prazer estar aqui contigo, né? Mais uma vez eu quero aqui destacar essa iniciativa que eu acho muito interessante, muito boa, né? De fazer essa documentação. E quanto ao meu tempo como aluno, é um tempo bastante distante já, né? Na verdade eu entrei aqui na faculdade como aluno de mestrado em 1988 para fazer o mestrado no então curso de Biologia e Patologia Bucodental, agora já extinto. E era um período completamente diferente, apenas para as pessoas entenderem um pouquinho. Já existia computador, mas era uma coisa muito incomum, né? E a gente não tinha acesso à internet como tem hoje, não existia o Windows, era tudo comandos digitados no C, né? Então era um mundo que eu acho que a maior parte das pessoas sequer conseguiria entender hoje, quem não viveu aquele tempo, né? Mas um mundo muito interessante, assim, muito bom também. Se eu tivesse de puxar da memória, eu poderia dizer que nós éramos certamente nós éramos menos alunos, né? O número de docentes era até maior, mas o número de alunos era muito menor, tinha menos curso de pós, né? E a faculdade, ainda que muito destacada, não tinha todo o reconhecimento que ela tem hoje, né? Nós talvez fôssemos por volta de poucas dezenas de alunos de pós-graduação. Hoje nós temos aí mais de 500, né? Naquela época nós éramos cerca de 1/10 disso. Então é lógico, nesse tempo as coisas não só eram diferentes, mas também eram muito lentas, né? Comparadas com o que a gente vive hoje. Todos os ritmos eram mais lentos. Então a gente demorava mais para obter um paper, você tinha que ir até a biblioteca, se não tivesse a revista tinha que pedir o paper de outra, uma cópia. Então às vezes você levava 2, 3, 4 semanas para achar um paper. Hoje você leva poucos segundos, você já conecta no computador. Isso a própria forma de trabalhar era um pouco mais lenta, o que se esperava das pessoas também não era tanto, a pressão não era tão grande, né? E talvez até por conta disso também a relação era um pouco mais tranquila, né? As pessoas conversavam um pouco mais, interagiam um pouco mais entre elas, né? E eu digo interação aqui do ponto de vista direto, não do ponto de vista digital como a gente tem hoje. Foi um período, para mim, bastante produtivo, bastante interessante. Nós tínhamos, como temos hoje, muito bons professores, alguns deles ainda estão na ativa, né? Poderia citar aqui, daqueles que eu convivi um pouco mais, o professor Osley, obviamente, meu chefe até hoje, na área de patologia, o professor Jaime, da área de bioquímica, foi meu professor na pós-graduação, né? Professor Hoffling estava por aqui já também, foi meu professor na pós-graduação, né? E há uma série de outros que ainda vivos, mas que já se aposentaram, o professor Merzel, por exemplo, né? O professor Bozo, da própria área de patologia, né? O professor Hipólito, o professor Visioli, todos com os quais eu tive uma relação bastante próxima, bastante intensa, né? Devo muito a eles e eu acho que eles foram a grande fonte de inspiração, não só para mim, acho que para a maioria dos alunos de pós-graduação naquele tempo, eles foram uma inspiração muito grande. Isso ainda existe hoje, mas acho que naquele tempo a gente tinha um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de tranquilidade, a gente convivia mais de perto, né? E isso acho que produzia um sentimento mais positivo entre as pessoas, né? Não que não exista hoje, mas naquele tempo eu poderia dizer isso de uma maneira bastante clara. Aquele tempo também de diferente em relação ao que nós temos hoje, eu poderia dizer que existia uma separação muito clara, muito nítida entre aquilo que se chamava atividade básica, de área básica, e aquilo que era considerado atividade clínica. Os docentes se separavam, os alunos também, essas coisas não se misturavam, né? Eu acho que isso é um aspecto que melhorou. Hoje nós não temos mais separação, a faculdade eu acho que fez esse processo de integração muito bem e isso deu frutos muito positivos. A gente pode ver que hoje
áreas muito fortes na faculdade em atividade de pesquisa, por exemplo, que é mais reconhecida, vários deles são da área clínica. E naquele tempo os docentes, as pessoas que faziam pós em área clínica não davam tanta importância, não tinham essa mesma força que eles têm hoje, né? Hoje várias áreas clínicas são das melhores em pesquisa na faculdade. E as áreas básicas, por sua vez, deixaram aquela visão clássica da época, e eu diria não positiva, de que algumas áreas tinham que se restringir exclusivamente ao laboratório, às atividades de bancada ou então ao biotério, né? Hoje praticamente todas as áreas interagem muito bem entre clínica e laboratório e experimental, fazendo isso com muita competência, né? Acho que isso foi um avanço muito grande nessa questão. Algo que eu poderia chamar a atenção também daquele tempo e que eu sempre lembro disso, talvez os mais novos não percebam, obviamente, porque não sabiam disso, mas muitos alunos daquela época terminaram como docentes aqui da faculdade, né? Não só eu. Destaco os que estão ali ao meu redor, porque há vários outros. Eu poderia lembrar, por exemplo, o Edgar, né, que está na área de patologia, o próprio Coleta, apesar de ser bem mais jovem, né, o Márcio de Moraes está na cirurgia, o Márcio Lopes está na Sêmio, né? Então esse pessoal todo começou naquele tempo, mais ou menos aí, começo da década de 90, né? Um pouquinho mais novos que eu. Como foi seu início na carreira docente aqui dentro, né? Então, mais uma vez a gente tem que passar os parâmetros, né? Naquele tempo não existia uma competição tão forte como existe hoje, né? O número de candidatos por vaga era bem menor, né? E surgiu uma vaga na semiologia. Na verdade, eu fui contratado inicialmente para atuar na semiologia, no mesmo departamento, diagnóstico oral, mas o meu contrato foi para atuar na sêmio. O professor Hipólito, naquela época, o responsável pela sêmio, ele atuava sozinho e a atividade de semiologia era muito intensa, como é até hoje, né? E por várias razões surgiu uma vaga nova na área de semiologia e eu estava por aqui, tive a chance e tive a felicidade de ter sido contratado na sêmio. Fiquei lá por uns 2 ou 3 anos, auxiliando o professor Hipólito. Naquele tempo a semiologia fazia, além de atividades clínicas relacionadas a diagnóstico de lesões de boca, fazia muito mais do que isso até. A triagem, naquele tempo a triagem era feita pelos alunos, mas com suporte do professor da sêmio, no caso o professor Hipólito, depois eu. Isso tomava uma boa carga horária toda semana. E a semiologia também, naquele tempo, ela tocava o serviço que era chamado de serviço de emergências, que hoje é o serviço de urgência que atende a parte de dores, infecções, abscessos, situações que necessitam atendimento muito rápido, né? Hoje isso está dentro da clínica de graduação, mas naquele tempo ficava na área de semiologia, era tocado pelos docentes da sêmio, né? Foi uma época bastante interessante, assim, muito trabalho, né? Não só na sêmio, nas outras áreas também do departamento. Depois, com o tempo, existiam, e é bom que se esclareça, existiam 2 serviços que atendiam pacientes com lesões, né? O professor Hipólito fazia o atendimento e o professor Lourenço Bozo também. O professor Lourenço da patologia, o professor Hipólito da sêmio. E eram, de certa forma, dois serviços que funcionavam de uma maneira razoavelmente independentes, né? E eu tinha uma afinidade maior com a área de patologia, talvez por ter sido orientado pelo professor Osley, e por várias razões se decidiu que eu faria a passagem da sêmio para a patologia, e na época foi contratado o professor Márcio Lopes, né, que estava na patologia também. Ele foi para a sêmio e eu fui para a patologia. E com isso, de certa forma, a gente consolidou a junção desses 2 serviços, que eram serviços, digamos assim, comparados com o serviço que existe hoje, pequenos, né?
E formou-se então o que veio a ser chamado de Orocentro, né? Futuramente veio a ser chamado de Orocentro, que hoje é um serviço de grande porte na faculdade, atende pessoas de toda a região. Esse serviço é dessa época. Com a saída do professor Bose e logo em seguida do professor Visioli, muitas das atividades desses dois docentes acabaram ficando para os docentes mais novos, no caso eu, né? Então a gente teve um trabalho bastante intenso na organização dos serviços de patologia, do próprio serviço de atendimento a pacientes, né? E esse trabalho deu resultados bastante interessantes. Eu considero que talvez algumas das atividades mais interessantes que eu fiz na minha carreira, que eu acho que assim que deram resultados bons, não só do ponto de vista científico ou clínico, mas principalmente de atendimento à comunidade, né? Além de atender pacientes com lesões bucais e com doenças bucais de modo geral, ainda no final da década de 80 e 89, junto com o professor Alexandre Zaia e na época ainda aluno de pós-graduação e outras pessoas ali, outros alunos, nós começamos a atender pacientes com HIV, depois passamos para os pacientes com câncer, pacientes com vários tipos de problemas sistêmicos que naquela época tinham uma dificuldade muito grande de achar atendimento na cidade ou mesmo dentro da faculdade. Era difícil para as pessoas, para os dentistas atendê-los, né? E a gente, acreditando que era a função da faculdade fazer esse atendimento, a gente começou a prestar o atendimento odontológico convencional, né? As restaurações, as extrações de dente, para esses pacientes que tinham problemas de saúde mais graves e que tinham dificuldade de achar atendimento em outros lugares, né? Isso aí foi incorporado como atividade depois no Orocentro, né? E hoje eu acho que é uma das grandes funções sociais da faculdade esse atendimento a esses grupos de pacientes, né? Acho que foi um período bastante interessante. O senhor teve esse privilégio também na sua carreira de ser diretor da FOP, né? Dos 13 diretores que a FOP tem. Já teve, o senhor foi o 12º diretor nessa gestão do ano de 2010 a 2014. Como é que o senhor destaca, o que o senhor destaca da sua gestão como diretor? Olha, o que certamente todos os diretores vão te dizer é que esses períodos são muito densos, né? Eles são períodos cheios, repletos de atividades, muito intensos do ponto de vista emocional e do ponto de vista também de trabalho, né? Eles demandam muito. O cargo de direção ele é necessário, ele é importante para o funcionamento da unidade, mas a pessoa que assume esse cargo, ela paga, de certa forma, um preço válido, não tenho nenhuma queixa com relação a isso, mas é um período de alta demanda. É difícil resumir esse período, até pela densidade, pela variedade de coisas que acontecem nos 4 anos de uma administração, resumir em poucas atividades. Talvez eu pudesse dizer que a gente tentou, de alguma forma, fazer uma administração que fosse mais humana, que fosse mais pautada pelo trabalho das pessoas, pela competência nesse trabalho, e tentou fugir das questões estritamente relacionadas à política local, né, política universitária. De alguma forma conseguimos, talvez em alguns pontos nem tanto, e é lógico, se eu pudesse dizer que isso foi pelo menos a nossa intenção principal, eu ficaria bastante contente, né? Acho que de certa forma a gente conseguiu fazer isso. Não com a intensidade que a gente gostaria, mas pelo menos tentamos. Eu aproveito até o momento para, de certa forma, fazer um agradecimento, porque ainda que a figura do diretor seja específica, o diretor ele faz muito pouca coisa sozinho. Na verdade, ele toma algumas decisões, poucas. Grande parte do que a gente faz
extremamente dependente da atividade daqueles que nos apoiam, que nos ajudam durante o período da administração. É óbvio que toda lista de lembrança ela sempre peca porque a gente esquece muitas pessoas, né? E eu sei que eu vou deixar de citar algumas pessoas aqui, mas infelizmente é o preço que se paga, não posso ficar meia hora para agradecer a todos, né? Então eu me lembro assim, e acho importante registrar, né, que o professor Zaya, que esteve comigo na administração, que foi um companheirão, esteve conosco do começo ao fim, em todos os momentos sempre apoiou muito, foi uma grande fonte de inspiração, porque um cara que tem uma visão muito realista do mundo e pôde me trazer, eu acho que ideias e sugestões muito interessantes, né? Também a gente não pode deixar de lembrar que o diretor ele atua ali suportado pelos coordenadores de graduação, de pós e de extensão, né? No caso de graduação foi o Pablo, que além de ser meu colega de patologia, é vizinho de sala, companheirão também de todos os momentos, né? A professora Renata, né, que estava na época na coordenação de pós-graduação, também foi uma pessoa fantástica. E o professor Frederico, que esteve na extensão também, que trabalhou intensamente aí nesse período para fazer a administração rodar, né? Fora a questão dos docentes, a gente tem que lembrar também que os docentes fazem uma parte importante, mas não são os únicos, né? E aqui eu vou lembrar de algumas pessoas, servidores não docentes, que também atuaram muito fortemente, que deram uma porção significativa do seu tempo, da sua vida, da sua emoção, para fazer a escola andar, né? Vou começar pelo Anderson, que foi o coordenador do campus, pessoa que ajudou bastante, que se dedicou muito intensamente a fazer as coisas nesse período, né? O Emílio e o Fabinho, né, também, que estiveram lá na coordenação. Na época a coordenação tinha essas 3 pessoas, eram apenas 3. Eu acho que eu devo muito do que a gente fez durante o período da administração a essas pessoas, né? Você que estava lá na direção financeira, né, então externo aqui o meu agradecimento. Você ficou lá até o finalzinho da administração, só no final passou para a Carol, né? A Patrícia, que já estava como ATU, continua até hoje. É a situação que a gente entende como mais próximo possível do ideal, né? Que são as pessoas de carreira realmente, que ficam nos seus postos, né? A Érica lá na pós-graduação, né? Rosália na graduação, toda uma série de pessoas aí, que certamente eu não conseguiria citar todos aqui, listar todos nesse momento, né? A gente fez, eu acho que algumas coisas bem interessantes. A gente trabalhou bastante na questão da ampliação do espaço físico da faculdade. A gente não conseguiu entregar tudo o que a gente planejou, mas acho que deixamos o anexo lá do administrativo razoavelmente adiantado, em condições de ser terminado rápido. Discutimos durante bastante tempo a questão da possibilidade ou não da finalização do chamado centro clínico. Não avançamos nessa questão, infelizmente. Deixamos um projeto bastante adiantado, um projeto pronto, em boas condições para ser colocado em licitação. Deixamos também um projeto para o prédio que pretende seja o prédio da graduação, com seus laboratórios e clínicas, né? E fizemos várias modificações aqui, gerais na faculdade. Na época, mas isso não é privilégio da minha administração, foi uma questão de momento, né? Não é coisa que eu tenha feito, mas aconteceu naquele tempo. Houve um período bastante bom na questão da reposição de servidores docentes e de servidores não docentes. A economia estava um pouco mais feliz naquele tempo, né? Então aquele tempo foi bem menos crítico nesse ponto. Eu acho que isso aí foi uma coisa interessante. Foram estabelecidos alguns protocolos naquele tempo, não só na Unicamp, mas na própria FOP, de substituição. E isso deu uma aliviada aí, eu acho que no estresse geral
na questão da disputa de vagas, sempre foi um ponto crítico aqui na faculdade, né? Nós conseguimos também um bom número de vagas de titular, lembrando que a faculdade foi penalizada por um período, ficou sem vagas de titular por alguns anos, né? E naquele período algumas vagas foram entregues, né? Acho que isso aí teve também um aspecto positivo para a faculdade. E acho que, no geral, seguiu-se um caminho que já vinha anteriormente, que é o caminho da profissionalização da pesquisa na faculdade. A faculdade hoje é um centro de pesquisa de primeira linha, de primeira ordem, né? E a administração, ela apoiou em tudo que pôde essas atividades de graduação, de pesquisa e de extensão. A mudança do curso para 5 anos foi na sua gestão? Foi, certamente. Foi uma atuação principalmente do Pablo, né? E é óbvio que isso não é estritamente uma criação, não foi estritamente uma criação do Pablo, mas é uma demanda que todo o sistema de ensino está trazendo para as faculdades de odontologia, e a FOP tinha e ainda tem, né, por incrível que pareça, uma carga horária muito forte para os alunos de graduação. E essa carga horária, no período de 4 anos, ela praticamente preenchia todo o tempo dos alunos. E apesar de a gente ser uma área de saúde e, portanto, menos afeita a questões menos práticas, né, vamos dizer assim, há uma necessidade do aluno de graduação dele ter um tempo para reflexão, um tempo para interagir com os colegas, para interagir com outros professores, fazer atividades outras que não estritamente as atividades de graduação. Então, eu entendo que a passagem para 5 permitiu uma certa humanização do curso, e eu diria que no geral, a gente até deve ter um resultado prático melhor, porque esses alunos um pouco menos pressionados, eles têm mais tempo para se envolver em atividades que não são exclusivas do curso de graduação, como, por exemplo, a iniciação científica ou treinamento adicional em algumas áreas, como eles podem fazer. A gente tem créditos opcionais hoje e os alunos têm aproveitado bem esses créditos. Com 4 anos não seria possível, né? Eu acho que foi um ponto positivo aí na questão. Diferente de outros diretores que acabaram se aposentando, a maior parte deles assim que terminaram a gestão, o senhor tem esse, eu também chamo de privilégio agora, de acompanhar a FOP nos próximos, por bons anos ainda, desenvolvendo sua carreira ainda como docente aqui dentro, né? Sim. Como é que o senhor enxerga a FOP hoje, né, completando nesse ano 60 anos de vida, de existência? Qual a importância dela para a sociedade, a comunidade? O que o senhor tem a dizer sobre a FOP nesse período? Olha, Décio, quando eu vim para a FOP como um potencial aluno de mestrado, pleiteando uma vaga no mestrado, a FOP já era uma faculdade importante do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de formação de pessoal. Mas a gente, de certa forma, ainda situava-se de uma certa maneira, numa relação não privilegiada com outras estaduais, principalmente com a USP, né? E nesses quase 30 anos que eu estou aqui, a gente teve o privilégio de ver a faculdade subir cada vez mais, né? Seguir cada vez mais o seu caminho, a sua tradição. E a faculdade hoje, vamos dizer assim, lógico, ela precisa melhorar. A gente poderia citar aí desafios que não deixam de estar presentes, como, por exemplo, a questão do espaço físico, da infraestrutura, que ainda precisa ser melhorada, né? Mas ela é a melhor faculdade de odontologia, e você aqui até um pouco econômico, né, da América Latina, certamente uma das melhores do mundo. E eu tive o privilégio de ver a faculdade sair de um ponto que já era bom, né, mas se tornar a melhor faculdade de odontologia
uma das melhores do mundo, né? Certamente a melhor da América Latina. Por que a faculdade se destaca no meu entender? Eu acho particularmente que nós temos um grande número de pesquisadores de altíssimo nível, tá certo? Vai dizer, mas é só a pesquisa? Certamente que não. Nesse caso a gente vê acontecer algo que é muito falado em todas as discussões. O docente que faz bem pesquisa, o docente que está atento ao que está acontecendo no mundo, à produção de conhecimento, ele tem a oportunidade de aplicar tudo isso, inclusive na clínica. Quando eu destaquei a questão da mudança que houve entre o final da década de 80 e o começo de 2000, que foi a passagem da ação em pesquisa, saindo daquelas áreas que eram quase exclusivamente básicas para a área clínica, é a representação disso. Quer dizer, esses docentes que se tornaram excelentes pesquisadores, eles não deixaram de ser bons clínicos, entende? Eles ainda são clínicos de mão cheia, né? Mas são também pesquisadores ótimos, as coisas se ajudam, né? A faculdade tem, acho que no seu pessoal, nos seus pesquisadores, o ponto alto, né? E nos seus clínicos também. A infraestrutura é muito boa, a gente tem equipamentos excepcionais, mas se a disputa fosse exclusivamente por infraestrutura ou por equipamento, certamente nós não teríamos o destaque que nós temos. Então acho que aqui o ponto alto realmente é o material humano que nós temos, né? Docentes e não docentes e alunos, né? É isso que nos permite estar na posição que nós estamos hoje. E para o senhor, do ponto de vista pessoal, né, o que a FOP representa na sua vida? Nossa, Décio, é uma pergunta difícil, né? Eu vou até puxar um pouco a atividade que eu tenho desempenhado nesse momento para expressar um pouco essa questão do que eu acho como eu sinto, porque aí não é nem só uma questão racional, uma questão também de emoção, né? Nos últimos 5, 6, 7 anos eu tenho me dedicado com alguma intensidade a estudar e a compreender as questões da filosofia e da ética. Eu tive a oportunidade, desde 97, de estar envolvido com o Comitê de Ética em Pesquisa. No início, eu acho que eu fazia isso, como muitos outros, como uma atividade a mais na minha agenda. Sempre gostei muito, sempre me envolvi muito, mas nos últimos anos eu tenho percebido fortemente o quanto a questão ética é relevante para a vida de todos e é relevante para a nossa vida institucional e para a nossa vida enquanto país também. A gente está vendo aí como o país está conturbado, a gente está vendo essa crise aí afetando a todos, inclusive afetando a própria faculdade, afetando a universidade. E a gente pode ver claramente que essa crise, ela é uma crise que tem um viés ético muito forte, né? Um viés de distorção ética, na verdade, né? E eu, nesses últimos anos, tive a oportunidade, em sendo docente da FOP, de fazer isso. Talvez se eu estivesse em outro lugar, eu não tivesse essa oportunidade, eu tivesse de estar mais relacionado à questão da produção, à questão de gerar o lucro, né? Enquanto aqui você pode cuidar da formação das pessoas, né? Isso é um privilégio imenso, imenso. Acho que isso não tem nem como expressar, né? Eu saí de uma família de classe média, para ser muito generoso, talvez devesse até dizer classe média baixa, e pude, enquanto docente aqui nessa faculdade, depois de ter sido aluno de pós-graduação aqui, receber uma formação que não tem como pagar, tá certo? Então, acho que o que eu recebi da faculdade, muito mais até do que o salário, que é importante, eu não nego, né? Foi a formação que eu tive aqui. Formação que me foi permitido
ter, né, quer dizer, que me foi dada, e o espaço que eu tive para me formar, né, para me preparar para fazer as coisas, né. Então hoje eu posso me dedicar à questão do ensino da ética, tanto na graduação, na pós, a discutir esse assunto em outras instituições, a levar essa discussão a outras instituições. Nos últimos 3 anos, agora discutindo a questão das boas práticas em pesquisa científica, não só aqui, em outros lugares também, né? E isso eu devo essencialmente ao fato de ser docente aqui nessa casa, né? Eu devo a minha formação, não vou dizer integral, porque eu estaria sendo injusto com a minha faculdade de origem, a minha formação básica, mas sem a Faculdade de Antropologia de Piracicaba eu não teria sido capaz de fazer isso, né? Então eu sou imensamente grato a essa faculdade, imensamente grato a todos os docentes de quem eu fui aluno, orientado, né? Imensamente grato a todos os colegas que hoje, com quem eu divido a minha atuação enquanto docente, enquanto servidor dessa faculdade, né? Porque foi por intermédio dessa instituição, foi por intermédio desses docentes e por intermédio dessas pessoas com as quais eu convivo que eu pude exercer a minha atividade enquanto docente, enquanto pesquisador e agora mais recentemente enquanto um fomentador da discussão da questão ética no ambiente universitário. Então, só posso agradecer. O senhor é coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa, é isso? Sim, ainda estou lá coordenando, apesar de ter trabalhado o que foi possível para trazer outras pessoas, né? E envolvemos várias pessoas nessa questão ao longo dos anos. Eu acho que não deixamos de fazer isso, mas eu ainda estou lá como coordenador. Sr. Jacques, muito obrigado pela contribuição que o senhor deu e ainda continua dando para a nossa escola. Tá? Parabéns. Eu que agradeço mais uma vez e não posso deixar mais uma vez de parabenizar a iniciativa, de fazer o registro e até de sugerir que seja feito não só o registro dos diretores, né, mas também o registro dos docentes da casa, particularmente daqueles que já se aposentaram, ou daqueles que já estão na fase final da carreira, porque essas pessoas são a nossa história, né? Eles são a instituição. Como eu falei e repito mais uma vez, o grande trunfo, o grande valor da faculdade está no material humano que aqui se concentra, né? E esse material só está aqui, né, congregado, aglutinado ao redor desses docentes, né? Obrigado. Muito obrigado.